Então, vamos começando a falar sobre alguns aspectos, é, assim, uma visão geral do que o censo escolar de 2001 está apresentando, né? Então, o censo traz que tem 23.317 crianças registradas pelo censo escolar como sendo superdotado em classe comum, e 252 sendo registrado como superdotado em classes especiais. Na região norte, nós temos 2.317 estudantes registrados, na região nordeste, 3.899, na região sul, 6.895, na região sudeste, 7.125, e na região centro-oeste, 3.270, sendo que a maior parte desse número da região centro-oeste está registrado no Distrito Federal, né? Então, a gente vê um retrato que não é muito representativo do Brasil, porque o que acontece? Geralmente as escolas não registram no censo escolar a criança como superdotado, né? Essa criança ela deveria ser registrada como criança com necessidade educacional especial, com altas habilidades de superdotação, tem um campo lá só para isso. E geralmente as escolas não registram, né? Então seria uma batalha dos professores, né, dos vários institutos que tem no Brasil, e dos pais também, de solicitar que a sua criança seja registrada no censo escolar, né? Porque se a gente for levar em conta apenas a indicação da Organização Mundial da Saúde, a gente veria que teria 5%, até de 3 a 5% de criança com altas habilidades, levando apenas em conta apenas o aspecto intelectual, né? E se a gente for ver outros autores, né, a gente poderia dizer que a gente poderia encontrar cerca de 15% da população dos estudantes com comportamento de superdotação. Então, esse número, ele não representa nem 0,003% da população dos estudantes. O que a gente tem que fazer é uma luta grande para que esses alunos sejam registrados no censo escolar, né? Então, vamos agora para alguns marcos legais, né? A Constituição Federal de 88, ela já trazia, ou já traz, né, desde 88, que a educação deve promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 205, fala que a educação é um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, se a educação é um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, você não pode impedir que essa pessoa prossiga nos estudos, né? Que ela tenha seu ensino enriquecido, né, seja lá avançado, seja lá o que a criança precise, né? E também igualdade de condições de acesso e permanência na educação. O que é isso? Igualdade de condições de acesso e permanência, né? Então, o superdotado, ele tem direito a ter um acesso, uma educação diferenciada, assim como todas as crianças com necessidades educacionais especiais, né? Vocês vejam bem que eu estou sempre frisando necessidades educacionais, porque é o que a escola faz, né? Então, se eu tenho aluno com algum tipo de problema ou dificuldade, ela tem o direito de acessar e permanecer na escola. Então, ela precisa que seja garantido dentro da escola esse direito, né? No artigo 208, garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
comum de ensino, né? E, então, novamente, né, ela tem esse direito a esse acesso, né? Deixa eu só tirar aqui que está me atrapalhando isso aqui. Pronto. Agora falando sobre a LDB, né? Ela vem sendo modificada, né? Mas sempre acrescentando alguma coisa que vai facilitar a educação do superdotado, né? Então, já desde 96, o artigo 58 diz que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Quer dizer, já não precisaria de mais nada, sendo que isso está garantido na lei, né? Mas tem outros artigos que vão reforçando isso. Então, a criança tem direito de estar na escola, ter uma organização que atenda com métodos específicos, currículos diferenciados, tudo, que atenda às suas necessidades especiais, né? Então, já está garantido nesse artigo 58 desde 96, e até hoje a gente ainda não atingiu esse atendimento dentro das escolas, né? A gente vem lutando passo a passo, vocês vão ver os vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos, mas mesmo assim a gente tem uma grande batalha, a gente tem batalhado junto com os pais, um progresso sofrido, dolorido, mas a gente tem batalhado. Então, está garantida a aceleração de estudos para superdotados para a conclusão do programa escolar. Então, aceleração de estudos, seja enriquecimento curricular, diferenciação curricular, avanço de série, todos os tipos de aceleração que a gente pode contemplar, está garantido aí, né? A gente não deveria ter que lutar tanto, né, para essa educação diferenciada. Pronto, travou aqui. Pronto. Ainda na LDB, né? A LDB considera as diferenças de ritmos e estilos de aprendizagem, assim como a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação da aprendizagem. E o artigo 4, inciso 5, quinto, garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, como a gente ia falando, né, o ritmo de aprendizagem, estilos de aprendizagem, está tudo garantido na lei, né? Então, o que a gente precisa, tem alguém com o fone aberto aí. O que a gente precisa é que as escolas cumpram a lei, né, porque a lei exige, né? Então, muitas vezes as escolas não conhecem por completo a lei. O que a gente pode fazer é apresentar esses artigos e essa garantia toda, né, que o superdotado tem. Ainda na LDB, artigo 37, garante oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Ali no artigo anterior, também estava dizendo que a criança tem direito a como chama? Verificação do aprendizado, né? E aqui também reforça, né, mediante cursos e exames, que a criança pode avançar de série. Então, por exemplo, se ela está no 5º ano e o professor quer que ela frequente o 7º ano, ele pode, então, oferecer uma prova, né, um exame que ateste o conhecimento dele, né, porque sempre é o avanço de série, aceleração de ensino, como queiram,
tem que ser para alunos academicamente superdotados, né, em todas as áreas, se ele for pular de ano. Então, ele pode fazer tipo um vestibulinho, né, um exame que garanta o conhecimento dele na 7ª série. Então, se ele for bem sucedido no exame, a escola, então, promove ele do 5º para o 7º ano, tá? Também o artigo 59 assegura a todos os alunos com altas habilidades de superdotação a possibilidade de aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar, quer dizer, novamente, aceleração de ensino, né? Também tem as diretrizes nacionais da educação básica, da educação especial, faltou um R aqui, na educação básica. Os sistemas de ensino devem matricular, por favor, tem alguém com o fone aberto, com o microfone aberto, poderia, por favor, fechar? Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de qualidade. Isso quer dizer que a escola, ela é responsável pela organização do ensino, ela é responsável pelo aprendizado da criança, né? Então, é prerrogativa da escola acelerar, não acelerar, fazer enriquecimento, não fazer enriquecimento, aplicar um plano educacional individualizado, o PEI, né? Então, é prerrogativa da escola, é um direito do aluno, quer dizer, a escola pode e deve se organizar nesse sentido. Então, não deveria haver necessidade de você entrar com o advogado, entrar com o Ministério Público para pedir a garantia dos seus direitos, né? Porque os direitos já estão garantidos na lei, né? Então, assim, aqui diz que a escola tem obrigação de fazer esse atendimento educacional especializado para as crianças, né? Então, quem vai prover as condições necessárias para essa educação de qualidade é a escola. Já o decreto 6.094 de 2007, ela traz diretrizes do compromisso de todos pela educação. Então, ela vem dizendo que, vem trazendo a garantia do acesso e permanência do ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional na escola pública. Então, assim, não há inclusão se a criança não tem como trabalhar lá dentro, se ela não tem como prosseguir nos estudos, né? Você não vai dizer para uma criança, olha, você não vai prosseguir porque os outros estão ainda no nível mais atrasado, né? Mais atrasado, na verdade, em relação a essa criança, porque a criança está no seu ritmo normal, ela está seguindo o programa da escola, mas um determinado aluno está avançado. Então, você não pode dizer para ele, espera, não avança, porque seus amigos ainda estão no passo regular. Isso também não é justo, não é inclusão, né? Então, é isso que a escola tem que promover, a inclusão da criança, o direito dela de prosseguir nos estudos. Já o decreto, que agora está tampando aqui a minha tela, o decreto 6.571, de 19/9/2008, vem dispondo sobre o atendimento educacional especializado no artigo 9º, que fala, admitir-se-á, a partir do 1º de janeiro de 2010, para efeito de distribuição dos recursos do Fundeb, o cômputo das matrículas dos alunos da educação regular na rede pública que receberam atendimento educacional especializado sem prejuízo do cômputo dessas crianças na educação básica regular. Parágrafo único, o atendimento educacional especializado poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições mencionadas no artigo 14, que são instituições que atendem crianças com necessidades especiais, aí já diferentemente,
e que estão relacionadas nesse artigo 14. Tá? Então, quer dizer que cada criança que é registrada no censo escolar como tendo necessidade educacional especial, no nosso caso, que a gente está falando altas habilidades / superdotação, essas crianças têm direito ao adicional, né? Então, por exemplo, se por aluno a escola recebe R$ 24, pelos alunos regulares, ela vai receber mais 24 pelo aluno educacional com necessidades educacionais especiais. Isso por quê? Porque ele tem direito a esse atendimento educacional especializado no ensino regular ou no contraturno, tá? Então, por isso é importante você registrar no censo, porque a escola, então, recebe um adicional para atender essa criança, tá? Alunos com altas habilidades / superdotação, alunos que demonstram potencial, essa é a definição da Política Nacional de Educação Especial de 2008, tá, que eu estou trazendo. Alunos que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse, que foi até que a professora Fernanda falou, que é baseado no entendimento do professor Joseph Renzulli, né? E ainda, o decreto 6.571, de 17/9/2008, ainda dispõe sobre o atendimento educacional especializado e regulamenta o parágrafo único do artigo 60 da LDB. Artigo 1. A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, Distrito Federal e municípios, no sentido de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. Então, isso é mais uma garantia, né, porque o Estado é obrigado, né, a dar esse apoio. No meio do mato, sai correndo os guardas. Gente, tem alguém com o fone aberto novamente, por favor, pode abaixar? Fechar o som? Só um pouquinho, deixa eu tirar aqui, acho que eu tinha que tirar aqui. Estou tentando entrar aqui. Quem está tentando entrar está com o som aberto. Poderia desligar o som, por favor, o microfone? Renata, desculpa intervir, é porque quando a pessoa entra com o nome aqui na sala, ela já entra com o microfone aberto. Então, deve ter alguma forma de vocês deixarem só o palestrante com o telefone aberto. Então, eu acho que a Fernanda tem que ir, porque ela é que é administradora. Isso, porque aí senão vocês vão toda hora que alguém entrar, vai ter interferência. Exatamente. Obrigada pela ajuda. Ótimo, obrigada. Então, aqui, continuando ainda com a legislação, a gente está falando bastante de legislação, porque isso é o que o Brasil tem, que dá suporte à educação dos superdotados, tá? Então, a gente precisa conhecer isso até para a gente defender e lutar, né? Nos Estados Unidos, eles falam muito advogar, né, em favor dos superdotados, tá? Então, é isso que a gente vem trazendo aqui. Já a resolução número 4 de 2009 traz que os alunos com altas habilidades de superdotação terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas no ensino regular, em interface com os núcleos de atividades para as altas habilidades / superdotação e com as instituições de ensino superior e instituições voltadas ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes dos esportes. Então, a gente já tem esses núcleos, né, que são os NAS, os núcleos de atividades para as altas habilidades de superdotação, em todos os estados, exceto Minas Gerais e São Paulo, né? E
esses núcleos, muitos são institucionalizados já, e tem os professores e pessoal preparado, formado para esse atendimento. Então, é uma função do núcleo dar esse apoio às escolas, né? E outros institutos voltados como o Instituto CIA, né? Instituto Inodap, da Zenita Gunter, que são os Cefetes, existem outros por aí espalhados pelo Brasil, né? Tem no Rio Grande do Sul também, em vários estados tem institutos voltados, em São Paulo tem institutos também, mais particulares, voltados para esse ensino. Tá? Então, no sentido de promover o desenvolvimento da criança, promover as pesquisas, as artes, os esportes, então é isso que a gente devia estar fazendo em parceria com escolas, universidades, bibliotecas, Butantan, institutos de pesquisa, né? Já o decreto 7.611, de 2011, dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, aplicado também aos superdotados. O artigo 1º traz as diretrizes para o Estado é o país inteiro, né, frente à educação especial, inclusiva e efetiva. Parágrafo 1º, considera o público-alvo da educação especial as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Depois tem os outros parágrafos, tá, que eu não vou citar aqui. Avanço e conquista de espaços desses alunos no que tange a sua inclusão socioeducacional. Quer dizer, a criança tem que ter a sua oportunidade igual a dos outros, não é aquela oportunidade que você oferece a oportunidade, mas ainda continua com a desigualdade. O que a gente quer é que a igualdade seja igual, seja a mesma para todos. No mesmo artigo ainda, no mesmo decreto, artigo 1º, garante aos superdotados um sistema educacional inclusivo, pleno, sem discriminação. Assegura as adaptações necessárias de acordo com a necessidade individual e ainda na sala de recursos. Quer dizer, ele pode ser atendido dentro de sala de aula e em sala de recursos, ou, né, quando tem a necessidade. Artigo 2º, garante serviços de apoio especializados aos superdotados, possuidores de altas habilidades. Não sei aqui qual foi essa diferença que colocaram, mas é assim que está lá no decreto. Em 2015, ocorreu uma nova mudança na LDB. A lei número 13.234 dispõe sobre a identificação e o cadastramento e o atendimento da educação básica e na saúde, na educação superior de alunos com altas habilidades de superdotação. Esse cadastro ainda não foi implementado, ele precisa de uma certa regulamentação, eu acho que foi por isso que não foi implementado ainda, tá? Então, a gente falou bastante sobre lei, a gente viu que tem muitos direitos já adquiridos dos alunos, a gente sabe que isso não é implementado ainda hoje amplamente, principalmente nas escolas particulares, na rede pública mais amplamente garantido esse direito, e nas escolas particulares ainda isso, assim, gatinhando muito ainda no Brasil. Então, essa aplicação da lei é uma obrigação do Estado, um dever da escola, porque é a escola que representa o Estado no âmbito da educação, né? E é uma função do professor, né? Então, quando você é o professor dentro da sala de aula, você está exercendo uma função que é própria da escola e é uma obrigação do Estado, quer dizer, a obrigação do Estado é uma obrigação e dever da escola, e é uma obrigação e função do professor, né? Então, a gente pode cobrar, em termos legais, dessas instituições que esses direitos sejam atendidos, né? Já o Ministério da Educação, ele promove políticas públicas para o atendimento aos superdotados, né? Nesse sentido, em 2005, houve a implementação dos núcleos de altas habilidades de superdotação.
né? Na época, né, a gente, com a implementação dos núcleos de atividades de altas habilidades, os NAS, eles foram feitos em todos os estados, eles foram propostos para todos os estados do Distrito Federal, que se fossem formados centros de referência para atendimento educacional especializado aos alunos com altas habilidades de superdotação, orientação, e além disso, orientação às famílias e formação continuada dos professores. Essa era a ideia inicial, o objetivo dos NAS, né? Bom, aqui novamente, né, a gente trazendo, a educação é uma obrigação do Estado, dever da escola e função do professor. O Ministério Público, então, propõe as políticas necessárias, desde 2008, mais ou menos, não tem tido muita movimentação, houve alguma movimentação do Ministério da Educação, mas não tanta, né? E a escola deve executar essas políticas, né? Então, você pode sim cobrar da escola que seja feito isso, né? Que nem da relação aos NAS, oferecendo o atendimento educacional especializado com atividades suplementares para aprofundar e enriquecer o currículo com vistas a ampliar e diversificar os conhecimentos que despertam curiosidade e interesse dos alunos. Então, sempre a educação do superdotado, como a Fernanda vinha falando, no sentido de despertar a curiosidade, o interesse dos alunos e oferecer oportunidade de desenvolvimento, né? No sentido de promover a inclusão educacional e social, estimular o pensamento produtivo, desenvolver potencialidades e habilidades específicas, propiciar experiências de resolução de problema, formulação de hipóteses e promover o ajustamento de diferentes áreas do desenvolvimento. Então, houve, quando a gente trabalhou com os NAS, houve, então, a produção desses 4 volumes que estão se vocês colocarem aí o título, né, a construção de prática, está errado aqui, a construção de práticas educacionais para alunos com altas habilidades de superdotação. Se vocês colocarem isso no Google, vai entrar no site do MEC, vocês podem baixar esses 4 volumes que foram editados 3 volumes pela Denise Flight e um volume que é um compêndio total, assim, pela Ângela Virgolin. Então, esse material é excelente, diz quase tudo que vocês precisam saber sobre a educação dos superdotados, né? Então, foi um trabalho que surgiu do NAS, né? Então, aqui eu trago para vocês um mapa de como que estão esses NAS, né, no Brasil inteiro. Todas as habilidades, só vou ouvir isso aqui, que é importante. Oi? Alguém falou alguma coisa, mas eu não entendi aqui. Então, aqui, começando pelo Maranhão, aqui em cima, vocês verem que todos os estados estão completados com os NAS, né? Sendo que em Minas Gerais, o estado, o município recebeu o NAS, mas nunca implementou. Em São Paulo foi a mesma coisa, tá? Ele fez uma formação grande de professores, mas São Paulo também é muito grande, então não atingiu um público muito representativo, né? Então, em São Paulo, nós temos mais atividades particulares, em Minas também, que depois eu vou mostrar para vocês, tem o Instituto da Zenita Gunter em Lavras e em alguns outros municípios também. O NAS do DF, ele já fica dentro de uma estrutura, porque a gente até quando criou o NAS, a gente se baseou muito nas estruturas... Ai, passou, como é que eu volto aqui? Aqui. A gente se baseou muito na estrutura que já existia do trabalho do Distrito Federal, né?
com as altas habilidades de superdotação, e alguns outros também que já existiam, né? Então, o do DF fica dentro de uma estrutura que já existia antes. E no Acre, eles já expandiram para o município, então tem em Rio Branco na capital e também tem em Cruzeiro do Sul. No Maranhão também, tem no estado e no município, né? Em Rondônia tinha um centro muito forte, um núcleo muito forte, mas infelizmente, por motivos políticos, o gestor encerrou as atividades do NAS, eles estão tentando retomar. No Mato Grosso também tem 2, tem no estado, tem 3 ou 4 no Mato Grosso do Sul. No Paraná, inicialmente, foi implementado em Londrina, mas a Curitiba também já tem o NAS, tá? Esses que estão com uma estrelinha verde já tinham um atendimento anterior, antes da gente oferecer o NAS em 2005. Os que têm o hashtag aí são centros, né? Foram transformados em centros. Então, assim, muitos não chamam NAS na estrutura normal da Secretaria de Educação, no entanto, eles têm um nome mais centro ou outros nomes, né? Mas a fachada digamos que o nome fantasia é NAS, né? Em Santa Catarina é uma fundação, né, que sempre assumiu a educação especial lá, né? Em Recife, né, em Pernambuco, a Recife que recebeu o NAS, então não é do estado, é do município. Em Alagoas o NAS está desativado. Então, essa é uma pequena radiografia aí dos NAS. Vamos ver aqui. Aqui eu estou mostrando estados e municípios com atendimento particular ou dentro de estruturas universitárias, além do NAS, né? Então, eu acho até que ainda falta informação, eu acho que no Acre também tem, em Mato Grosso do Sul também tem, eu não botei o hashtag aqui, mas essas que estão a hashtag são alguns estados que têm um atendimento fora dos NAS ou particular, né? Aqui nós temos a localização dos NAS, né, por estado, né? Então, são todos esses que estão em funcionamento, tá? Só Alagoas que relatou que não tem e Rondônia que está reativando, certo? E depois, se vocês quiserem contatos desses NAS, a gente tem também, mas para colocar tudo aqui no slide ficaria meio confuso, tá? Aqui eu trago alguns dos atendimentos, não são todos, tá, gente, que tem mais, a gente, cada dia que verifica, a gente vê que tem mais atendimento, mas esses são alguns dos atendimentos que nós localizamos e com o nome do responsável e local, né, onde está sendo atendido. Então, nós também temos os contatos todos esses atendimentos, né, o FAM, Senai, Instituto Virgolim, Escola Ideia, UNB, Grupo de Paz, Grupo de Criatividade Infantil, também está por estado ou localização, né? Aqui, as PAT, que coordena os SEDETs, né? A PUC de Minas Gerais, Unipiauí, Instituto SAPES, Inodap, Sala de Recursos, Instituto CIS, o TF no Paraná, né, PR, o Desenvolvimento Cognitivo, a Escola Federal do Rio de Janeiro, Instituto Helena Antipoff,
Acerta, CEMED, atendimento particular aqui, UFF, CIR, Uni Santa Maria, FADES. Eu sei que existem mais, tá? Depois, se vocês até quiserem mandar para mim, eu complemento aqui a minha lista dos que a gente conhece, né? Agora em São Paulo, o Instituto Smart, o Núcleo o NEPAS, a PAHSD, grupos de estudos de caso e atendimento para superdotação, Instituto para a Dupla Excepcionalidade, atendimento autônomo também. Eu coloquei aqui atendimento autônomo, não é porque ele trabalha sozinho, né, mas o Fabiano Zuin tem um grupo, né, que trabalha, eles ainda não têm um nome institucionalizado, Escola Municipal, CEMED, Instituto Zaia, PUC Campinas, Unesp Marília, Unesp Bauru, Unesp São Carlos, Unesp Assis. Então, esses são alguns dos trabalhos que a gente localizou em São Paulo. Aqui nós temos uma quantidade grande de redes sociais, né, que atendem, que trabalham com esse tema superdotado, tá? Ainda tem muito mais, e esses foi que eu consegui reunir, e que eu sigo, né, no Facebook ou Instagram. Aqui mais um tanto deles, né, esses do slide anterior, esses são os internacionais, né? Agora aqui nós estamos falando alguns que são brasileiros, né, que a gente segue também. Mais alguns, né? Então, são assim, vocês veem que o trabalho de superdotação no Brasil é bem ampliado, né? Já está espalhado pelo Brasil inteiro, né? E você vê pelo Instituto aqui, os seguidores, tudo, assim, é bastante gente. O que falta é a gente trabalhar mais com formação de profissionais, né? Isso é muito importante, que todos os institutos, centros, núcleos comecem a trabalhar fortemente com a formação de professores, com a formação de profissionais, com grupos de pais, para que o nosso tema, o nosso assunto seja grandemente ampliado, o conhecimento, né? Era importante que todas as universidades que formassem professores, seja na pedagogia, na psicologia, em outras áreas afins, né, que tratassem desse tema superdotação. Ainda nas universidades, esse tema é muito pouco tratado. Então, quem trabalhar em universidade, ou for aluno de universidade, que insista, que faça um esforço para que esse tema seja abordado, né? E a gente tem atendido alguns pais, e o sofrimento, tanto do aluno quanto da família, é enorme. A dificuldade da gente entrar, da gente conversar na escola é enorme. A falta de conhecimento dos professores, dos diretores, coordenadores, é muito grande. Então, a gente esbarra nesse problema ao entrar na escola, né? Então, você vejam que todo o sistema legal, ele vem garantindo o acesso e a permanência do aluno superdotado na escola, com todos os seus direitos e necessidades educacionais atendidas, e isso não acontece, né? Então, a gente tem que entrar com recursos da advocacia, entrar com o Ministério Público dentro da instituição, para que ela garanta o direito do aluno, que já é dele. Ele não deveria precisar de tudo isso, né? Deveria ser uma coisa mais acessível, mais comum nisso tudo, né? Então, eu agradeço muito